quem atacou não foi Davi que atacou Saul, foi Saul que atacou Davi. Então você sabe que quem está atacando é o belo de um Saul. Então você é um Saulzão de todo tamanho. A paz do Senhor Jesus, irmãos. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise da personalidade de Saul, seu caráter e algumas decisões que ele tomou. Será que Saul é realmente tipo de Gedeuti Gueiros e sua obra? Afinal, quem foi Saul? Quais suas características? Então eu peço que você fique até o final do vídeo, tá bom? Bom, Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes, irmãos, não havia monarquia. Israel, irmãos, eram governados por juízes. E o último juiz de Israel foi Samuel. Então Saul nasceu, digamos, no governo, né, de Samuel. Samuel, ele era, além de juiz, ele era sacerdote e ele era profeta de Deus, né? Irmãos, Deus nunca quis que o homem, né, que Israel fosse governado por um homem só, por um rei, né, por uma só pessoa. Fizemos esse vídeo até no canal, que está no Manaim versus Anátema, falando da monarquia, né? No caso de Samuel, ele não era um rei absoluto. Ele não tinha o governo absoluto nas suas mãos. No caso de juiz, era um sistema tribal, né? Mas depois vocês conferem lá no canal, no Manaim versus Anátema. Porque o que acontece numa monarquia? O rei, ele tem o poder absoluto. Existe uma centralização do poder. E isso não é saudável, irmãos, em lugar nenhum. Um homem só não pode ter tanto poder nas suas mãos, seja numa instituição religiosa, seja dentro do lar, né? Sempre deve ser governado por vários presbíteros, por um presbitério, digamos assim, né? E no lar, homem e mulher, né? O marido e a mulher, né? A esposa junto com o marido, os dois juntos, né? Os dois são um só, não é verdade? Irmãos, só Deus tem o governo e a autoridade em suas mãos, mas homem nenhum deveria ter tanto poder assim, pois o poder corrompe o homem, como é o caso da Maranata, não é mesmo? Irmãos, todo o poder não emana da membresia, mas vem dos gedeutigueiros. Ali existe, digamos, um regime ditatorial, existe uma ditadura religiosa. Gedeuti é aquele que dita as ordens. Ele faz do jeito que ele quer, como que ele quer. Ele que resolve as coisas do jeito que lhe apraz, do jeito que ele achar que é melhor. E ele, irmãos, ele tem essa condição, porque ele é o dono, ele é o presidente da Maranata. Então vamos ver como que é a aparência de Saul. Saul, diz a palavra de Deus que ele era um homem alto, forte, bonito, não é? Não havia ninguém que sobrepujasse a sua beleza, não é? Está lá 1 Samuel 9, da NVI, diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, no caso que o pai, né, de Saul, e vai dando então toda aqui a árvore genealógica de Saul. Olha que coisa, né? Que importância que foi dado para ele, né? No verso 2 diz assim: ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, irmãos, Saul tinha uma beleza, né? A sua aparência impressionava as pessoas.
Qualquer pessoa ficava impressionado com a aparência de Saul. E assim é a Maranata, a obra dos Gedeutigueiros. Todos, irmãos, muitos, né, praticamente, né, todos, né, foi o meu caso, pelo menos. Quem entra na Maranata pela primeira vez, a segunda, a terceira, começa a se achegar ali, assistindo aqueles cultos deles, né, que tem uma coisa muito vantajosa, que eles dizem, né, vem assistir o culto da minha igreja, porque ali é rápido, é um culto rápido, ou seja, eles são muito objetivos, né. Então a gente fica impressionado, né, o visitante, no caso eu quando eu era visitante, né, aquilo impressiona a organização da igreja. Ela é sempre bem arrumadinha, bem limpinha, tem sempre aquela florzinha, né, no púlpito, né? Tem as irmãs que sempre estão colocando ali as flores ali, se revezam, uma escala, tudo, né, bem organizadinho, tal, né? Tudo é muito bem pensado, é bem projetado. Não é assim a Maranata? E os louvores, como diz o Joaquim, né, o canto da sereia. Irmãos, toda seita tem como característica um bom louvor. Não só a Maranata, tem outras também. Dizem que a CCB tem um louvor maravilhoso. Eles se orgulham muito, porque diz que é uma das orquestras mais bonitas do mundo, está na CCB, né? Bom, então a gente sabe que a Maranata tem então essa organização. E agora que eu estou até lembrando de uma coisa bem interessante, quando nós, né, quando eu digo nós, quando éramos da Maranata, né, os maranáticos, né, eles têm essa orientação de que quando chegar o visitante, ele colocasse a coletânea, né, para ele enxergar ali e acompanhar os louvores. Né. Hoje nem sei se tem coletânea, hoje deve ser tudo de forma ali no telão, né, virtual, né, tal, né. Mas na minha época era assim. Então se falava assim, olha, não dê a coletânea na mão do visitante, porque senão termina o culto, ele leva embora. Então tinha essa assistência, né, essa atenção dada ali ao visitante. Então isso impressionava muito, né, a aparência da Maranata é uma coisa assim que realmente... E quem vai para o Manaim? Nossa, o Manaim, então eles têm maior orgulho daquilo, né? Aquilo ali é o pedacinho do céu, né? Tudo ali, a gente não sabe como que foi construído, né? Se eles pagaram a mão de obra para construir tudo aquilo, mas é um lugar magnífico mesmo, muito bonito, né? A gente vê as fotos ali, cada vez está melhor ali, né? Bom, então Saul procura Samuel logo no começo da sua história. Como que foi? Tinha o Quis, né? O pai de Samuel tinha perdido lá umas jumentas, e Saul não achava as tais das jumentas lá, ele com mais alguns servos dele lá procuraram, né, ali por todo o território ali de Israel, indo para um lugar, para o outro, nada. Até que o servo dele falou assim, olha, vamos atrás de está lá em 1 Samuel 9:6. O servo, contudo, respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Então eles estavam lá perdidos, sem saber para onde que iam. E o servo dele, de Saul, falou, vamos atrás desse homem de Deus, né, que ele vai nos dizer aonde que estão as jumentas, né, que eles já estavam ali procurando há muito tempo. Irmãos, eu fiquei tão impressionado que me fez parar para pensar e refletir aqui nesse episódio, foi que Saul não conhecia Samuel. Como que pode Saul não conhecer Samuel? Samuel não era aquele que estava julgando Israel, não era o juiz sobre todo Israel, além de ser profeta e sacerdote? Não era ele, digamos, a pessoa mais importante ali entre todos, né? Por quê? Porque ele era um líder espiritual também dos israelitas. E como que pode Saul não saber quem era Samuel, sendo que Samuel estava ali morando perto dele mais ou menos
uns 20 quilômetros de distância, se bem que para aquela época 20 quilômetros era muita coisa, não é como hoje, né? Porque tudo o deslocamento era tudo a pé, através de animais e tudo isso, né? Mas parece que Saul, irmãos, vivia numa bolha. Assim como muitos aí da Maranata, dentro dessa obra, né, ficam aí com essa conversa, estou aqui olhando para Jesus, estou olhando para Jesus, e não sabem de nada que se passa, né? Parece que Samuel só sabia o que se passava ali no rancho dele, ali na fazenda dele, no lugar dele ali, na cidade dele, se não me engano era Gibeá que ele morava, né? Então Saul, ele não conhecia Samuel, né? E Samuel, ele era bem conhecido por todo Israel, como nós já falamos. Está lá 1 Samuel 3, 20. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. De Dan até Berseba, ou seja, de uma ponta a outra, né? Irmãos, e Saul não era qualquer pessoa. Quis era um homem poderoso, de boa família e de posses, que era o pai de Saul. 1 Samuel 9:1 diz assim, ó: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Estão vendo? Então, o pai de Saul era rico e influente. E Saul, irmãos, depois que ele já tinha sido ungido rei, Saul, irmãos, ele fez uma coisa que ele interferiu nas funções dos sacerdotes, nas funções sacerdotais. Olha o que ele fez. Já como rei, mas ainda não confirmado por Deus, Saul, o que ele fez? Ele ofereceu sacrifícios, cuja função era do sacerdote, no caso Samuel. Irmãos, Samuel estava demorando para vir, havia já se passado aqueles dias lá, se não me engano, 7 dias. Ele, não vem, quer saber de uma coisa? Eu vou oferecer sacrifícios. E assim ele fez. Ele podia ter feito isso? Não, irmãos. Ele não poderia jamais ter feito isso, porque isso era uma função exclusiva do sacerdote. E oferecer sacrifícios não era função de um rei, no caso Saul, mas de sacerdote. E Deus, irmãos, olha que coisa maravilhosa, em sua divina sabedoria, dividiu a autoridade em 2 figuras, rei e sacerdote. Assim era nessa época, o rei e o sacerdote. Geralmente o rei, ele tinha um sacerdote do lado dele. No caso de Davi, tinha Abiatar. No caso de Salomão, tinha Zadok, não é isso? Né? Então ele tinha sempre o rei e o sacerdote, para que um não ficasse interferindo na função do outro, e que as coisas ficassem equilibradas entre 2 pessoas. Mas Gedeuti, irmãos, ele exerce todas as funções da Maranata. Você já parou para pensar nisso? Ele é o presidente da instituição, ele é o presidente do conselho deliberativo, ou seja, pode até ter um conselho que decida alguma coisa, mas quem dá a última palavra é Gedotigueiros, é ele que é o presidente. E ele é o presidente do conselho presbiteral. Então existem esses 2 conselhos, mas o presidente desses 2 conselhos é Gedeuti, além de ser o presidente da Maranata. Então, irmãos, Gedeuti é aquele que é iluminado. Ele é aquele que, irmãos, ele é que dá a última palavra. Se você ver o estatuto da ICM, vocês deveriam conferir isso. Tem o Solo colocou no site Celeiros, www.celeiros.net. Ali tem o Estatuto da Maranata. Confira ali, que vocês vão ver que Gedeuti, ele ocupa todas essas funções. Ele é presidente supremo da Maranata,
Ele é o presidente do Conselho Deliberativo, ele é o presidente do Conselho Presbiterial, ou seja, ele é rei, ele é sacerdote, ele é o profeta. Deus revela tudo para ele, é ele que dá todas as instruções, todas as revelações. Tudo que é profético vem de Gedeuti, tudo que é mistério vem da boca dele. É ele que tem todas as revelações do livro de Cantares, de Inventários de Gedeuti. Irmãos, tudo vem da mente dos gedeutigueiros. E Saul, irmãos, mais na frente, né? Saul impôs um juramento ao povo. Olha que coisa, né? 1 Samuel 14, 24 diz assim, olha, prestem atenção. Os homens de Israel estavam exaustos. Será que os homens aí de Gedeuti também não estão cansados, não? Será que essa liderança que está ali bajulando gedeutigueiros também não está cansado dessas piadinhas dele ali sempre no domingo de manhã, nesses seminários, né? Ainda são ofendidos às vezes e eles têm que ainda ficar dando risada ali pro Gedeuti, né, Gedeuti, isso mesmo, parece os bobos da corte, né? Será que eles não estão cansados, não, disso? Será que os irmãos que estão na plateia, as irmãs também não estão cansados disso tudo, não? Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento. Irmão André, está disposto a atender às determinações do Espírito Santo através do presbitério? Sim. Se algum de seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Concorda com o ministério voluntário? Sim. Sua esposa e familiares concordam com o ministério voluntário? Sim. O irmão está disposto a pregar as mensagens e cumpri-las nos objetivos da Igreja Cristã Maranata? Sim. O irmão teria coragem de negar os dons espirituais recebidos? Não. O irmão está de acordo com as doutrinas pregadas e vividas na Igreja Cristã Maranata? Sim. Está disposto a servir ao Senhor Jesus que lhe recebe nesta hora de todo o seu coração? Sim. O irmão sabe que a unção é um período de provas? Sim. O irmão sabe que a unção só será validada pela ordenação? Sim. O irmão sabe que em caso de desrespeito à unção ou ordenação, o seu nome será retirado do rol de pastores da Igreja Cristã Maranata? Sim. O irmão sabe que o que é ordenação? Sim. O presbitério se mantém no direito de disciplinar com afastamento e exclusão do ministério quando houver qualquer desvio de conduta que exponha publicamente a igreja, a sua doutrina, os seus ensinos e valores morais e éticos. Um juramento. Saul impôs um juramento para o exército dele, para os soldadinhos dele lá. E dizendo assim: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos, pois ninguém tinha comido nada. Então ele falou assim: olha, ninguém aqui vai comer nada, nós vamos lutar com a barriga vazia, todo mundo de jejum. Na Maranata fazia jejum dormindo. Aqui no caso era jejum lutando, na guerra mesmo, né? E ele lançou uma maldição. Ou seja, quem, né, furasse o cerco ali, né, quem comesse alguma coisa, seria um maldito, ou seja, seria morto. E assim ele colocou: ora, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer. O exército inteiro, olha o que aconteceu, entrou num bosque. Que coisa, hein? E onde havia mel no chão. Mel ali pelo chão, escorrendo, mel, uma fartura, né? E eles viram, então, o mel escorrendo. Irmãos, não devia ser pouquinho mel, devia ser um bocado, porque acho que dava para alimentar muitos ali do exército, né? Talvez, né? Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Ficaram olhando aquele mel, com vontade de comer aquele mel, se sentindo fraco, mas eles estavam com medo, aterrorizados, medo.
Irmão André, está disposto a atender às determinações do Espírito Santo através do presbitério? Se algum de seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? O irmão teria coragem de negar os dons espirituais recebidos? O irmão sabe que, em caso de desrespeito à unção ou ordenação, o seu nome será retirado do rol de pastores da Igreja Cristã Maranata? O presbitério se mantém no direito disciplinar com afastamento e exclusão do ministério quando houver qualquer desvio de conduta que exponha publicamente a igreja, a sua doutrina, os seus ensinos e valores morais e éticos. E é assim que GTUT faz, é ou não é? Impõe um medo sobre seus exércitos, sobre sua membresia, sobre seus capitães, sobre seus generais, seus oficiais, seus soldados. Ele impõe um medo, é a teologia do medo. E assim ele faz. E muita gente fica com muito medo. Não prova do mel de jeito nenhum. Ai, que vontade de abrir esse site aqui, de abrir esse canal. Ai, não, mas... Não. Luiz Eugênio está sempre falando lá naquelas primeiras aulas lá, que não pode dar like, que não sei o que lá, aquele jeito dele lá, como é, que não é para... que isso é opressão, que não sei o que não vai pegar opressão, então... Ai, não, que medo, ai, que medo. Todo mundo tem medo. Irmãos, os pastores têm medo. E medo de tudo. Vou contar até um caso para vocês, sem ofender ninguém. Minha mãe faleceu em setembro, no final de setembro. Nós fomos para Itapetininga. Minha mãe era da Maranata. E foi os irmãos da Maranata fazerem aquele culto que eles fazem, né? Quando a pessoa morre, culto fúnebre. É a especialidade deles. Os louvores são bem fúnebres também, né? Irmãos, o pastor de Itapetininga, né? Primeiro que ele ficou muito sem graça de ver eu e o Solo ali. Né? A gente conhece o Saide, o pastor de Itapetininga, vou até dizer o nome dele, que eu respeito muito ele, a família dele. E ele conhece a minha família há anos. Meu tio Iared, ele conhece muitos anos. Minha tia, minha mãe, ele conhece de longa data. Existe um respeito mútuo entre as famílias ali, né? Mas deu tudo certo, correu tudo muito bem, né, tal, né? Foi feito nos moldes da Maranata, porque não pode abrir o caixão. Minha irmã queria que o caixão ficasse aberto, mas ele, nessa hora, ele ficou, né, deu um pavor nele. Não pode abrir o caixão, não pode. Eu não sei porquê, mas um mistério da Maranata, né? Fica aqui também mais um motivo aqui para vocês pararem para pensar, né? Por que não pode, né? Qual é o problema, né? Mas deu tudo certo. Quero até agradecer aqui os irmãos ali que tiveram muita boa vontade, né? Um abraço aí para o pastor também de Itapetininga, né? E também queria até deixar aqui registrado que eu quero agradecer muito a Lourdinha, que esteve lá também no velório, ficou ali o tempo todo ali, desde manhã até de tarde, viu, Lourdinha? Se chegar esse vídeo até você, que Deus abençoe sua vida, né? Bom, então vamos voltar aqui ao texto. Eles estavam com medo de Saul e não provavam do mel. Até que então chegou, né, o filho de Saul e provou o mel, né? Olha só, vamos ver aqui. Saul condena Jonatas, o seu filho, por conta disso. Irmãos, Saul quis matar seu filho. E quantos pastores, diáconos, obreiros, sei lá o que, estão aí dentro da Maranata, e o filho às vezes sai da obra e eles negam o filho, falam: olha, você não é mais meu filho, você deixou a obra. Irmãos, isso aí é como se fosse uma sentença de morte. Um pai falar isso para o filho por conta de igreja, de religião. Se algum de seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Se algum de seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Colocar a religião acima de algo tão sagrado que é o relacionamento de pai e filho. Isso é um absurdo, irmãos. Um absurdo uma coisa dessa.
né? Mas Saul fez. Saul fez. E sabe de uma coisa? Irmãos, a Maranata, a obra de Shedeuti, aprova isso. Ele sabe que muitos pastores negam o filho porque saiu da obra e não fazem nada. Porque eles aprovam isso. Porque eles acham que isso está certo. Eles acham que o pastor lá, o gestor, agiu corretamente. Entenderam, irmãos, como é que funciona a coisa? Se algum de seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Se algum de seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Então vamos aqui para o texto. 1 Samuel 14, 27. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Olha só, hein? Que coisa! Então um dos soldados lhes disse: seu pai, viu, Jonatas, impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos, estão sem alimento nenhum. O pasto está seco, né? Jonatas disse: meu pai trouxe... Olha só o que Jonatas falou. Meu pai, no caso de Saul, né, trouxe desgraça para nós. Trouxe desgraça. Veja como meus olhos já brilham desde que provei um pouco deste mel. Como assim? Eu provei um pouco desse mel e os meus olhos se abriram. Agora eu enxergo bem. Eu era cego, agora eu vejo. Não é? Muita gente coloca isso nos comentários do nosso canal. Eu era cego e agora eu vejo. Eu também era assim, né? Prove um pouco do mel. E 1 Samuel 14, 43 diz assim, ó. Então Saul disse a Jonatas. Vamos ver o que o paizão lá falou pro filho. Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou. Eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então ele falou assim, eu vou dizer qual foi meu crime. Aí você pensa, puxa vida, o que será que aconteceu? Né? Qual foi o crime, então, de Jonatas? Porque ele tem que pagar com a vida esse crime. Eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara. Esse foi o crime de Jonatas. Qual foi o crime? Ah, eu fui lá na outra igreja ali, assisti um culto. Ah, não, peraí, então, fora. Qual foi o seu crime aí? O que aconteceu? Ah, eu fui no casamento do meu sobrinho, né, da minha sobrinha, sei lá, né? Ele me convidou e eu fui, não, você está fora. Fui ver um culto ali da ICR, IR, sei lá o que, VV e tal. Você está fora. Não pode provar nenhum mel. Não pode olhar aquele site, olhar aquele vídeo daquele outro pastor, né? Aquele livro, aquela enciclopédia, um curso de teologia. Não, isso não pode. Isso é um crime e deve ser pagado. Você deve ser excluído da Maranata por conta disso. Daí você vai ser chamado de caído. E caído, no Antigo Testamento, significa morto. Caiu mais um valente, ou seja, morreu. Né? Eles usam de eufemismo quando a pessoa morria, eles falavam que era um caído. Né? Caiu. Né? Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Olha, sinto muito, Jonatas. Para eu não ser castigado, vou ter que matar você. Então, vamos aceitar as contas aqui, né? Aí, olha só, os soldados, né? Esses soldados, gostei deles, viu? Interferiram ali. Eles fizeram ali uma intervenção ali, nesse caso aqui de Jonatas e Saul, e falaram assim, não, você não vai matar seu filho. Olha o que está escrito. Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Como assim?
Ele que lutou bravamente, um homem corajoso, um homem que soube enfrentar seus inimigos, enfrentou tudo com coragem. E agora você vai matá-lo? Não, nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele fez isso hoje com o auxílio de Deus. Nós reconhecemos que Deus é com ele. Deus é com Jonatas. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Estão vendo? Por outro lado, irmãos, Saul poupa a vida de Agag, rei dos Amalequitas. Ele não queria poupar a vida do filho, mas de Agag ele poupou. Justamente Agag, que era o rei dos Amalequitas. Os Amalequitas, irmãos, Ameleque foi um dos netos de Saul, o homem que vendeu seu direito à primogenitura. Os Amalequitas foram aquele povo que atacou Israel assim que saíram do Egito. E assim foi colocado um juízo de Deus sobre eles. Então Deus falou assim, olha, vocês devem acabar com os Amalequitas. Eles devem ser mortos. Mas o que Saul fez? Ele poupou a vida de Agag. Ele acabou com todo mundo. Homem, mulher, criança, velho, tudo. Mas Agag ele poupou. Justamente ele que deveria ser o primeiro. Que quando você mata o rei, você acaba com o rei, você ganha o jogo. Mas Saul poupou Agag. Diz lá assim, 1 Samuel 15. Então disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas. Ele falou para os queneus também sair do meio deles ali, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus, Queneus, a gente lembra lá do Éber, o queneu, lá do caso lá de Juízes 4, Éber era queneu. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Irmãos, olha, veja bem a disparidade. O filho, ele não quis poupar, mas o rei, ele poupou. Irmãos, quantos são mandados embora ali da Maranata? Quantos são excluídos por bobagem, por besteira, por causa de um bolo, por causa de uma foto, por causa de sei lá do quê, por causa de uma bobagem, irmãos? Quantos são ali que nem estavam preparados para isso? São excluídos, não são poupados, Passa ali a régua neles. Agora, por outro lado, quantos pastores, ungidos, diáconos, obreiros, que adulteraram ou que estão em adultério ainda, são poupados? Quantos? Você conhece algum? Quantos desses pastores, ungidos, obreiros, diáconos, são grossos, sem educação, tratam a mulher, a esposa, os filhos, são agressivos dentro de casa e são poupados? Quantos, irmãos, são poupados? Esses sim deviam agir com mais rigor. Mas não, vamos poupá-lo. Vamos deixá-lo aqui. Afinal, interessa muito para nós essa figura aqui dentro. Não é mesmo? Esse elemento aqui dentro. Na verdade, todos são apenas uma figura, um elemento ali dentro. São peças de um tabuleiro de xadrez. Então, quantos pastores, irmãos, quantos ali estão até hoje,
nas funções designadas pelo Senhor, né? Não são tiradas suas funções. E já adulteraram, já pegaram novinha. Tem uns aí que gostam de pegar novinha. E estão aí dentro. Estão. Ah, mas não... bom, não é mesmo? Depois desse episódio, Saul foi para o Carmelo. Olha, esse aqui é bem interessante. Fica aí. Onde ergueu um monumento em sua própria honra. Olha só, hein, que Saul fez. Ele quis ser honrado por ele mesmo. Ele ergueu um monumento em sua própria honra. 1 Samuel 15:12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Que Samuel foi procurar Saul, né? Saul, o que mais lhe disseram? Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Tá vendo? Irmãos, agora há poucos dias, há pouco tempo, nós tivemos uma solenidade ali na Assembleia Legislativa de Vitória, em que Gedeuti foi condecorado como comendador. Ele recebeu uma comenda, e através dessa comenda, com o seu nome, Gedeuti Victalinos Teixeira Gueiros, né? Outras personalidades iriam ser homenageadas com essa comenda. Em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, membros da Igreja Cristã Maranata e da sociedade foram homenageados com a entrega da Comenda de Mérito Legislativo Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, atual líder da denominação. O objetivo da honraria é reconhecer o papel dos membros da congregação na propagação da Palavra de Deus. O evento foi proposto pelos deputados estaduais Hudson Leal e Capitão Assunção. Hoje foi um dia de vitória porque é a primeira noite, a primeira entrega da nossa comenda que tem o nome do nosso presidente Gedeuti Gueiros. Para nós foi assim, um marco na Assembleia Legislativa e para nós da Igreja Cristã Maranata. Tá vendo? Ele gosta de ser honrado também, Gedeuti gosta. E gosta muito de ser honrado. Né? O vice-presidente, né, aí na reportagem, foi colocado como vice-presidente da Maranata, o Alexandre Gueiros. Ele disse que já tinha recebido muitas honras por aí, né, no mundo todo, tal, que ele é diplomata, tal. Mas o mais importante foi ter sido honrado com a comenda de Gedeuti Gueiros. Olha que coisa, né? Na verdade, irmãos, foram 2 deputados ligados à Maranata que fizeram essa articulação para que o nome de Gedeuti Gueiros fosse levado para essa comenda. O evento foi proposto pelos deputados estaduais Hudson Leal e Capitão Assunção, autores da resolução que criou a condecoração. Ambos destacaram o papel do líder espiritual da Maranata. Então foi tudo bem encomendado, né? Foi uma boa encomenda. Para quê? Para que Gedeuti fosse honrado. Escutamos a vida toda ali falar que o homem tem que, né, não deve ser honrado, que o homem não deve ser aplaudido, que o homem não deve ser isso, não, isso é coisa do homem, que o homem não deve aparecer, que papapá, mas estava lá Gedeuti, o comendador Gedeuti Victalinos Teixeira Gueiros, né? E Samuel então encontra-se com Saul e o exortou, dizendo... 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Será que Gedeuti tem obedecido a palavra de Deus, a Bíblia? Ou passa longe da palavra de Deus e tem as suas próprias revelações além da letra?
A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Será que Gedeuti ele é obediente à palavra de Deus e tem essa submissão à palavra do Senhor? E diz ainda assim, Samuel falando para Saul: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Vocês sabiam que Gedeuti, irmãos, a Maranata saiu da presbiteriana e o pior, saiu por rebeldia e levou muitos membros com ele. Não começou só com meia dúzia, não. Começou, parece que umas 70 pessoas, se não me engano. Quase 100, uma coisa assim, né? Vocês podem ler também o livro do Joel Brinco, que está no site celeiros.net. Ali vocês podem conferir como que foi a origem da Maranata. Vocês têm que conferir a origem, tem que saber. Estão aí dentro há 10, 20 anos, até hoje não sabe? Até hoje nunca leu um estatuto? Ora. Tá aqui. Não, tô aqui só olhando para Jesus. Fica aí olhando só para Jesus. Que nem Saul aí, que não conhecia nem Samuel, né? Pois ele o rejeitou como rei. Tá vendo? Depois dessa, Samuel falou assim, não tem jeito para você não, Saul. Muito fora, foi dado muita chance para você. Já foi várias vezes, eu já falei, conversei com você, tal, tudo, não tem jeito. Você não se emenda, não. Né, Saul? Quem atacou não foi Davi que atacou Saul, foi Saul que atacou Davi. Então você sabe que quem está atacando é o belo de um Saul. Então você é um Saulzão de todo tamanho. Olha, Gedeuti, quanto mais você processa os irmãos, mais nós vamos fazer vídeos, mais conteúdo você está fornecendo aqui para o canal, mais motivação nós temos para fazer vídeos, né? E Saul, então, irmãos, ele age com uma hipocrisia. Essa palavrinha hipocrisia, já escutei muito aqui no canal. Irmãos, olha a hipocrisia de Saul. Ele afirma que tem obedecido a Deus. Olha, Saul, irmãos, ele era, sim, especialista em se justificar, em justificativas. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Alegou que trouxeram aqueles animais para sacrificar a Deus. Não, tudo que tem aqui em Semanainha é de vocês. É para vocês, é tudo de vocês. Ah, é? Ah, tá. Vai fazer uma festa de aniversário lá de casamento para você e sua esposa lá para ver se eles vão deixar. Vai lá, pede. Né? Já que é de vocês. Tudo aqui é de vocês. É mesmo. Vai nessa, né? Irmãos, na verdade, Saul, quando ele falou assim, não, essas vacas, esses bois são os melhores, é para sacrificar o Senhor. Parecia que ele estava ali comprando indulgência. Os irmãos da Maranata, irmãos, tem hora que eu penso que eles estão comprando indulgência. Não, quanto mais eu for na madrugada, né? Vai diminuir o meu tempo ali, né? Vou ganhar mais uns pontinhos com Deus. Né? Quanto mais eu ir para os Manaíns todo final de semana, eu largo mulher em casa com filho, tudo, não tem problema nenhum. Não quero nem saber de filho, de esposa, nem nada. Deixa a mulher que cuida lá do menino, o catarrento. Eu vou para o Manaim, sabe? Eu vou fazer vontade do Senhor, porque daí eu vou para o céu. E vou ficar bem na fita aqui com o Senhor também, né? Com os irmãos, ó que bacana. Né, vou ficar aqui, né? Quem sabe uma hora eu recebo até uma homenagem, né? Irmãos, Deus deu vários avisos a Saul, mas ele ignorou tudo. E ele foi afundando cada vez mais dentro da sua própria lama que ele mesmo foi criando. Irmãos, Titanic, irmãos, antes de afundar de vez, antes de bater naquele iceberg, irmãos, ele recebeu vários avisos. Eu lembro que na época eu estava na Maranata, eu até li um livro sobre Titanic. E fiquei muito impressionada com tantos avisos que o capitão ali do navio recebeu. E ele não fez conta. Foi um descaso total. E o navio acabou afundando.
E a Maranata, irmãos, vai ser assim. Mais cedo ou mais tarde vai acabar afundando. Já está afundando. E uma hora vai a pique. Mas os avisos estão aí, não faz conta, né? Não quer nem saber. Fica aí, né? Obstinado. Irmãos, Saul, ele era obstinado em perseguir Davi. Enquanto Gideoti ficar com essa obstinação dele, em ficar aí, né, perseguindo, processando os irmãos, perseguindo os irmãos. Quem atacou não foi Davi que atacou Saul, foi Saul que atacou Davi. Então você sabe que quem está atacando é o belo de um Saul. Então você é um Saulzão de todo tamanho. Usar escola bíblica, irmãos, junta gente ali, 3.000, 4.000, não sei se chega a juntar isso tudo, lá nos seminários, lá em Domingos Martins, para ficar falando um monte de bobagem, de tolice, para ficar falando, não entre na internet, ficar com essas bobagens, né? Irmãos, então aqui já está aparecendo Davi e Saul largou o reino, deixou o reino de lado, e em vez de combater os filisteus, ele passou mais ou menos 10 anos perseguindo Davi, de forma obstinada. Tenta matar Davi várias vezes. Ele deixa o reino de lado, irmãos. Deixou o reino de lado, o reino de Deus, né? Para ficar aí tentando matar o Davizinho. Quantos Davizinhos sendo perseguido aí? Não é mesmo? Saul, irmãos, chegou a sacrificar 85 sacerdotes em Nob. Quantos sacerdotes Saul, gueiros, já sacrificou, hein? Expulsou. Vai embora, sai daqui, não preciso mais de você. Você está à disposição, pode sair aí da Praia da Costa, dessa igreja linda, maravilhosa. Você não merece ficar aí. Sai fora. Perdeu, mané. Sai daí. Não é mesmo? Quem atacou não foi Davi que atacou Saul, foi Saul que atacou Davi. Então você sabe que quem está atacando é o belo de um Saul. Então você é um Saulzão de todo tamanho. Irmãos, e assim foi Saul. Ele ficou ali combatendo Davi. E o que tinha de mais importante ele deixou de lado. Até que quando os filisteus foram crescendo, aumentando, e os filisteus o cercaram, e nisso tudo, o que ele fez? Ele foi consultar uma médium em Endor. Todo mundo também conhece essa história. Só que Saul havia expulsado todas as feiticeiras de Israel. Olha que coisa. Irmãos, ele mesmo fez um decreto que nenhuma feiticeira mais podia estar em Israel. Deveriam ser expulsas. Essas médiums, essas práticas aí de necromancia, de consultar mortos, nada disso poderia mais estar ali sendo praticado em Israel. E Saul expulsou todas dali. Mas quando o negócio estava desandando, né, degringolando, ele foi atrás de uma delas. E pediu para fazer subir Samuel. E Samuel subiu, né? Supostamente era Samuel, né? Eu acredito que não era, mas deixa para lá, isso aí é outro assunto. E o que esse suposto Samuel falou para ele? Falou assim, olha, o seu fim está próximo. Está breve, viu? Breve você vai chegar no seu fim. É o tempo do breve, viu, Gideoti? Vocês falam tanto do breve, o seu tempo está próximo. Breve, a Maranata vai acabar afundando, não tem como. É né, muito Samuel subindo ali dentro. É muito esoterismo, é muita visão, muita revelação, muito sonho, em vez de pregar o evangelho. Outro dia escutei aquele Marcelo Ferreira falando para os jovens sem fronteira, né, que tinham que evangelizar nas praças, nas cidades agora, através de dons espirituais. Não, agora não precisa pregar a palavra, não, agora é só através de dons espirituais. Olha que coisa.
Agora tudo através de dons, de revelação, de visão, de sonho. E será que isso tudo vem mesmo de Deus? Fica aqui a pergunta, né? Irmãos, está aí. É o tempo do breve. Maranata está vivendo esse tempo. O tempo do breve, viu? E breve ela vai afundar. E breve ela vai acabar. Saul respondeu que Deus se afastou de mim. Olha só. Ele conversando, batendo papo ali com esse suposto Samuel, falou assim, olha, Deus se afastou de mim. Eu sei que agora não tem mais jeito para mim. Ele reconheceu pelo menos isso, né? Porque você, olha o que o suposto Samuel falou para ele. Por que você não obedece ao Senhor? E o que ele fez? Predisse o fim dele. Deixou aqui uma exortação. Por que você não obedece ao Senhor? Então você é um Saulzão de todo tamanho. Quantas famílias se divorciando, quantos pastores aí estão com depressão, quantas mulheres de pastores com depressão, mulheres de obreiros, de diáconos, doentes. E fica aí com esse negócio desse seminário de família, que antes era tudo bobagem, isso aí era tudo uma besteira, isso aí era tudo movimento. Cura interior é besteira, é movimento. Ficar gritando nas ruas, não. Deus não é surdo, para que gritar? Para que gritaria? Agora estão gritando, estão falando alto, estão dando Maranata, Maranata, né? E entregando dons aí nas praças, aí, esse movimento todo aí. Chegou lá o Luiz Eugênio lá com o negócio dele de cura interior, e seminário de família, como é que é? Deus Unidos em Família, tal. Olha, Gedeuti, se arrependa, viu? Se arrependa, porque não vai tardar. Breve o barco vai afundar. Então você é um Saulzão de todo tamanho. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida.